Olá, meus alunos, tudo bem? Então, hoje eu trouxe aqui uma introdução à nossa cadeira de Introdução ao Direito 2, uma cadeira tão interessante, tão boa de dar, e espero que vocês gostem, prestem bastante atenção, e acho que teremos aqui assunto para poder ampliar nossa interpretação de muita coisa, entender essa nossa ciência tão fascinante, tão desafiadora, e também tão violentada com as questões de senso comum que nos atacam todos os dias. Então é bom nos informar, ter essa base sólida de conhecimento para que a gente possa falar do direito como ciência, né? E essa é a nossa função aqui, seguir esse caminhar com segurança e com responsabilidade. O primeiro vídeo que vocês têm lá eu já me apresentei, falei alguma coisa sobre as disciplinas, então aqui vamos falar sobre o andamento dessa disciplina. Então, primeiro eu queria falar sobre a importância dos estudos. Essa cadeira é uma cadeira introdutória ainda, né, segundo semestre, e prepara vocês para conseguir se inserir nessas outras cadeiras e dar conta desses assuntos. Então, nós vamos estudar aspectos também muito fundamentais para compreender todas as cadeiras. E é interessante que vocês prestem atenção, cuidem desse entendimento para que as outras cadeiras fiquem mais fáceis, né? Vocês vão ter menos impacto podendo absorver esse conhecimento que vão ser usados em todas as outras. Então, essas ferramentas vão evitar que vocês tomem atalhos, né, perigosos dentro do mundo do direito, porque nós temos um mecanismo certo para conseguir tudo. Nós temos motivos pelo qual as regras do jogo são estabelecidas para que exista um caminho jurídico apropriado para cada demanda. Então, nós vamos estudar essas questões, por que elas são usadas, de que maneira elas são usadas, e isso tudo vai se alinhar ao final, né? Nós partiremos de questões conceituais mais específicas, né? E isso tudo vai se alinhar dentro de uma interpretação muito mais ampla, né? Vocês vão aprender primeiro esses fragmentos que vão se encaixar. Então, aproveitem desculpe, essa oportunidade e vocês vão ter uma carreira jurídica muito boa se vocês prestarem atenção nas questões básicas do direito, que vão ser usadas a vida inteira. Então, o intérprete do direito, ele sempre está do lado da ciência. Hoje é um pouco triste o professor ter que falar isso, de que temos que estar do lado da ciência, mas é óbvio, a ciência é o que nos dá a base e que nos valida como estudiosos, né? Sem uma validação científica, nós não passamos de questões opinativas. Então é justamente a ciência que valida o nosso conhecimento, é a ciência que valida desde a formação primária do nosso estudo, como da formação superior, de mestrados, doutorados. É justamente a questão científica que valida o nosso conhecimento. E é desse lado que deveremos estar sempre. E o direito é uma ciência complexa, fascinante, mas é uma ciência importantíssima. Então, os métodos e regras a serem levadas em consideração. Então, a importância do direito não está apenas no conteúdo, né? Mas ela está na questão de que valores ele elege para que a gente possa defender dentro do exercício do nosso ofício, né? Do exercício da nossa ciência e de como se apresenta isso na sociedade. Antigamente, na sociedade menos complexa, né? Os problemas sociais eles eram de menor alcance, mas hoje nós temos uma necessidade de ordenar essas questões. E nós precisamos ter mecanismos que deem conta dessa proposta. E aí nós temos toda uma evolução para conseguir organizar essa ciência para que a justiça chegue, né, numa sociedade tão plural. E essa sistematização do direito exige, então, uma concentração de normas, textos, de como eles se organizam, de que hierarquia eles possuem. Então, o objetivo é juntar, né, incorporar toda essa informação, todas essas regras de maneira lógica, de maneira harmoniosa, com sistemas apropriados que eles não se contradigam, né? E que eles deem conta do que o homem tanto busca, que é a segurança jurídica, que é essa estabilidade, essa previsibilidade dentro da sua vida. E aí, dentro da introdução ao direito,
nós temos essa percepção de que nós temos que enxergar o direito não a partir de mim. Nós temos que enxergar o direito a partir da coletividade, porque nós sempre partimos da regra geral para a específica, né? Esses primeiros conceitos que nós vamos ver são conceitos gerais, conceitos básicos, porque o direito ele é fascinante, nós temos muita influência hoje das mídias, em alguns pontos, infelizmente, de falar apenas das exceções e a regra geral fica perdida. Nós partimos da regra geral para específico, nós partimos da questão da coletividade para a individualidade. Então, existem as exceções, nós estudaremos elas, mas nós partimos da questão da coletividade. Porque o direito, ele não é feito para alguns, ele é feito para todos. Então, entendendo esse princípio interpretativo, esse princípio de análise, nos dá muita segurança para conseguir chegar no próximo passo, que é perceber as peculiaridades de cada caso, né? Então, essa incorporação, que é o primeiro ponto que nós temos ali no nosso livro. Então, entre o código e a consolidação há um denominador comum e alguns pontos de distinção. Ambos constituem condensação de jeito positivo sobre determinado ramo. Então, nós temos essa aglutinação, essa incorporação de valores dentro do direito positivo, que é essa questão do direito posto, né? O direito escrito. Nós falaremos com calma sobre direito positivo, direito natural. No Introdução 1, vocês viram também isso com calma. Então, agora vocês já têm esse domínio, né? Então, aqui no slide eu coloquei aqui algumas sínteses, né? Então, ali, a consolidação é uma alternativa útil ao legislador nas seguintes condições. A. Quando é urgente a necessidade de organização do direito vigente, pois o seu preparo é o mais rápido do que o de um código, né? B, então, como etapa preparatória à elaboração de um código, né? Então, no século XIX, esse tipo de procedimento foi adotado em nosso país com a consolidação das leis civis, elaborada pelo Teixeira de Freitas. Então, nós temos a incorporação trazida porque tem maneiras rápidas de poder consolidar valores dentro do direito positivo. E aí, nós temos códigos que existe uma duração, né? Quanto mais durável for esse código, melhor é. Mas nós precisamos ter mecanismos que possibilitem a longevidade desse código. Porque o código que ele não possibilita a sua interpretação de acordo com valores, né, democráticos que vão ser ampliados, porque a sociedade é assim, se esse código não permite essa ampliação interpretativa desses valores democráticos que são expansivos, ele fica atrasado. E esse código aí pode ter uma vida curta. Então o código ele tem que ser moderno para que ele possibilite a sua própria evolução dentro de parâmetros seguros dos valores do Estado democrático, que eles são mutantes, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, que para que a longevidade dos códigos, alguns defendem a tese de que a coerção somente deve ser feita em épocas de estabilidade social e política, né, estabilidade política, e julgam imprópria elaboração em períodos de transformações políticas. O Reale, né, diz que toda época é época de codificação, quando se tem consciência dos valores históricos. Era isso que eu estava falando antes, né? Os valores históricos de base democrática são fundamentais. Então, talvez essa instabilidade seja justamente, né, a eventual instabilidade que possa acontecer de tempos em tempos, justamente a demanda para que um código possa ser refeito, certo? Vamos pegar um exemplo muito atual, sempre atual, infelizmente, que é a questão da discriminação de gênero, né, com a questão das mulheres. Então, essa instabilidade que é a demanda para que as mulheres tenham direitos iguais aos homens, né, essa demanda, essa instabilidade é justamente porque existe uma carência, né, de proteção dentro dos códigos. Então, leis protetivas precisam ser feitas mesmo dentro de uma instabilidade, porque é uma demanda justa, né? É uma demanda democrática, é uma demanda dentro dos valores da igualdade, né? Então, o código ele envelhece na verdade, quando ele deixa de oferecer as condições para que ele cumpra a sua função de justo. Se o código ele começa a ficar injusto
e ele começa a perder o seu valor justamente dentro dessa base, aí ele envelhece. E aí que ele atinge aquele período que ele começa a precisar de uma reformulação, né, ou de uma substituição, enfim. É super complexo fazer códigos, né, pessoal? A gente vai aprender mais para o final de como se unem todas essas unidades dentro dos códigos, e vocês vão perceber como é difícil fazer um código inteiro onde tudo isso precisa ter uma harmonia, né? Então, nós temos alguns elementos técnicos do direito. Então, aqui eu trouxe o conceito de técnica também. É muito importante vocês perceberem já desde o início, desde a primeira cadeira, a importância da técnica, porque, de novo, pessoal, o direito é uma ciência. Nossos debates jurídicos não são opinativos, eles são dentro da nossa ciência, do nosso conhecimento jurídico, né? O eu acho, eu penso, mas na minha opinião, perto da ciência isso não quer dizer muito, porque a ciência não está preocupada com a nossa opinião, ela está preocupada de como ela funciona. E nós escolhemos os parâmetros da ciência justamente para evitar um debate vazio. Os parâmetros científicos eles são usados justamente para evitar uma opinião vazia ou charlatanismo. Porque sem um parâmetro científico para garantir a validação científica, qualquer um pode falar qualquer coisa como se ela fosse válida ou como se ela fosse apropriada. As técnicas científicas e os valores científicos defendidos, os parâmetros científicos, servem justamente como proteção, né, de pessoas que não têm condição de se inserir naquele ambiente como vetor modificador. Então, é uma segurança, né? Então, o conceito de técnica. Então, nessa incessante atividade de conversão do saber teórico em prático, o homem cria o mundo da cultura. Para alcançar os fins que deseja, necessita, então, utilizar um conjunto de meios e recursos adequados. Então, para transformar o nosso pensamento, nosso desenvolvimento intelectual em prática, eu preciso desenvolver um método de como isso vai funcionar, para que ele tenha parâmetros de causar realmente esse efeito do justo quando ele entra em prática dentro da sociedade. E isso se chama técnica. E essas técnicas são desenvolvidas também com muito cuidado, né? Então, ciência e técnica, elas se aliam, né? Elas andam juntas para atender os interesses humanos, né? Então, enquanto a primeira dirige o conhecimento humano, a segunda tem por objeto a atividade humana. Então, como empregar a técnica. Perceba? Então, a questão da ciência e técnica, elas andam juntas. Porque eu posso ter uma ideia científica maravilhosa, mas eu preciso ter a técnica para validar e colocar ela em funcionamento, né? Nós temos que ter esses dois fatores o tempo inteiro. Senão ficaríamos num debate platônico aqui, discutindo coisas ideais, mas na hora dessas coisas entrarem em contato com as pessoas, né? Essas coisas, vamos colocar aqui leis. Na hora que a lei entra em contato com a sociedade, ela precisa ter um efeito. E ela precisa ter um efeito apropriado, né? Só ter uma lei muito bonita que não tem efetividade, ela não adianta. E tudo isso é ciência e técnica, né? Então, o conceito e significado da técnica jurídica. Se a ciência do direito estabelece princípios estruturais para a organização do sistema jurídico, tais conquistas permanecerão sem qualquer alcance prático se o homem jurídicos, né, não for também o homem faber. O homo faber é aquele que faz, né? Isto é, se o conhecimento teórico do direito não for associado à questão prática, né? Aquele que faz. Então, técnica jurídica é o conjunto de meios e de procedimentos que tornam prática e efetiva a norma jurídica, né? Então, a norma jurídica, aquilo que diz o direito, né? Aquilo que é a alma da lei, né? Ela precisa ter um conjunto de procedimentos que tornam a prática efetiva. Essa prática precisa... A Constituição, né, eu gosto de falar isso e vocês vão escutar durante o semestre, que a Constituição tem esse nome porque ela constitui. É por isso que a Constituição fala de direitos, porque ela é constituidora de direitos. O nosso cidadão ele é feito de direitos, certo? Então ele garante direitos mínimos que são intocáveis e importantíssimos, que ela é uma constituidora de direitos, ela é uma constituidora de garantias para que o cidadão possa ser cidadão dentro daqueles direitos que são só dele, né? Dentro da coletividade, mas que ninguém pode tocar. É o que nós buscamos, né?
E existem, dentro da técnica jurídica, existem muitas espécies, maneiras de lidar com a técnica jurídica, né? Então, algumas delas nós vamos tocar nessa cadeira, né? Então, a de elaboração, a de interpretação e de aplicação do direito, né? A técnica de elaboração é ligada ao direito escrito, engloba a fase de composição, apresentação do ato legislativo, vários ritos, né? que são desenvolvidos, denominada então técnica legislativa, e a parte relativa à composição, né, o andamento e aprovação do projeto de lei, chamado processo legislativo. Então nós temos duas questões aí e iremos ver algumas delas nessa cadeira, tá? E nós temos também técnicas de interpretação do direito. Então essa tem por objetivo então revelar o significado das expressões jurídicas. Na verdade, o termo até revelar, ele poderia ser melhorado. Na verdade, podia ser desvelar, né? Porque revelar é como se eu tirasse um véu e colocasse outro, né? Eu revelo. E desvelar é justamente tirar o véu e deixar explícito qual é a intenção, né? Qual é o significado daquela expressão jurídica. Então, desvelar, mostrar, né? Tirar a nuvem que encobre e esclarecer o que está do outro lado, né? Não é uma tarefa a ser executada apenas pelos juízes, né? Por administradores. Na verdade, a questão interpretativa do direito ela é feita por todas as pessoas que lidam com esse mundo, que trabalham no mundo jurídico, né? Quem age dentro do mundo jurídico. Mas todas as pessoas, os destinatários das normas jurídicas, devem ter condições interpretativas, né? E todos nós temos de alguma maneira, em algum nível. A finalidade da interpretação consiste em proporcionar o espírito e o conhecimento do direito. Eu preciso entender a minha ciência, saber o que ela quer, para na hora de interpretar, eu poder ser justo com a minha ciência. Na hora de interpretar o direito, eu não posso ser justo só com a minha vontade, porque a minha vontade não é a ciência. Se ela coincidir, se a minha vontade coincidir com a vontade da minha ciência, perfeito. Mas mesmo que eu não concorde com a minha ciência, eu preciso ser fiel com ela e não comigo, certo? Porque nós podemos ser injustos, nós podemos pensar coisas injustas e temos esse direito também. A ciência não pode ser injusta. A ciência precisa ser correta e precisa seguir com as suas bases, certo? Então, a interpretação é uma técnica e aqui já mostra que não ocupa lugar no campo opinativo, né? O senso comum aqui não tem espaço. Então, nós usamos as ferramentas da ciência justamente para buscar o justo fundamentado, né, no Estado democrático de direito. É dentro dessa base que nós discutimos o justo. Fora dela, é antidemocrático, é inconstitucional, consequentemente, é ilegal. Mesmo que nós possamos querer algo fora desse campo, e pode querer, o direito não vai nos acompanhar. Porque, na verdade, o direito tem um caminho, tem uma base e tem uma segurança de base democrática. E é isso que o direito e toda a base constitucional se sustenta ali. Então, mesmo que alguém queira fazer uma fundamentação muito forte, muito mirabolante, indo contra essas bases, vai ser sempre ilegal, antidemocrática e inconstitucional, porque nós temos uma base bem definida. Por isso que eu falo, a questão opinativa, ela não é acompanhada pela ciência. A ciência ela tem o seu campo, ela tem a sua segurança, a sua metodologia, e isso é muito importante que vocês entendam, certo? Para que a gente possa respeitar o nosso ofício, respeitar a nossa profissão e respeitar aquilo que nós lutamos. Nós não estamos do lado de pessoas, né? Nós estamos do lado da justiça, e a justiça é para todos, para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta, né? A justiça é o nosso objetivo. Então, os principais meios empregados na interpretação do direito são o gramatical, o lógico, o sistemático e o histórico. Existem outros, muitos outros. Os principais são esses aqui. E nós, dentro do possível, vamos tentar esclarecer da melhor maneira possível. Espero que vocês gostem, porque são interessantíssimos. E aí nós temos técnicas de aplicação, né? Por alguns denominada judicial. Então, a técnica de aplicação tem por finalidade a orientação dos juízes e administradores na tarefa de julgar. Não se limita à simples aplicação das normas aos casos concretos, mas compreende os meios de apuração das provas e pressupõe o conhecimento da técnica de interpretação. Percebam aqui que nós já estamos dando parâmetro de como começar a interpretar, por onde começar. E isso, para quem tem um espírito um pouco mais prepotente de achar que sabe tudo, é péssimo. Porque aqui diz, não, nós começamos por aqui, não é por onde tu quer. É por onde a ciência diz que tem que começar.
Para quem é muito ligado à ciência, isso aqui é muito confortante, é muito bom, porque realmente cada um de nós, nós não sabemos exatamente aonde a interpretação vai chegar, mas nós sabemos como começar. E o nosso começo é um ponto em comum, é um ponto técnico, e isso garante um vínculo muito bom com o objetivo da ciência. Reconhecemos algum campo de liberdade, é claro, de aplicação judicial, porém sempre vinculado e delimitado aos ditames basilados definidos como valores constitucionais. Então, por isso que nós temos princípios constitucionais, vocês vão estudar lá no direito constitucional, porque nós começamos por onde? Pelo princípio, né? Olha só que genial isso. Os princípios, eles têm esse nome porque eles é o início interpretativo, o princípio. Então, não podemos nos afastar dos princípios, né? E aí, nós temos o conteúdo da técnica jurídica, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção bastante nesse conteúdo, olhem de novo, porque parece pouco, mas isso aqui tem uma profundidade muito grande, e isso vai ajudar muito no decorrer da nossa cadeira, certo? Então, o conteúdo da técnica jurídica, nós temos meios formais, né? Então, esses meios dizem respeito às formalidades, aos seus elementos estruturais necessários ao ato da vida jurídica. Então, temos as questões formais, que são importantes também. Temos a questão da linguagem, né? Então, a linguagem, tanto na sua forma oral como escrita, ela constitui um elemento essencial na vida em sociedade. Ela pressupõe uma dinâmica de ação que se torna possível pelo diálogo entre os homens. E no direito, nós lidamos muito com a questão da linguagem, muito. Então é importante esse domínio, importante a leitura, importante essa entrega em conhecer tanto as possibilidades da linguagem, como as limitações dessa linguagem. Porque nós precisamos saber o que significa o silêncio. O silêncio ele pode significar o excesso de um significante, onde uma pessoa não tem o que falar. Né? Tem aquela situação assim, nossa, eu nem sei o que te dizer. E a pessoa fica em silêncio. Isso é um excesso de dizer, não é uma falta do que dizer. E é justamente por esse excesso de dizer que nós não conseguimos organizar em pensamento que o silêncio é tão perigoso. E é por isso que o silêncio não pode condenar, por exemplo. Porque o silêncio ele pode significar tantas coisas. O silêncio é algo tão incompreensível que dentro do direito nós temos uma regra técnica onde o silêncio não pode condenar, porque ele é intraduzível. Nós temos muita prepotência de um homem querer interpretar o silêncio de outro. Então, para que não haja injustiças, o silêncio ele não é interpretado. Ele não causa nada, porque ele pode ser um excesso do que dizer, ele pode ser uma grande dúvida, ele pode ser um grande pânico, ele pode ser muitas coisas. O silêncio geralmente ele é um excesso, né? Então é bom já começar a derrubar esse senso comum, e esse pode ser o primeiro do nosso semestre, de por que o silêncio não pode ser interpretado. Ele sempre é uma incógnita, né? Por mais que a gente ache que saiba o que significa, nós não temos certeza e geralmente estamos muito errados. E o direito não trata com evidências fracas, né? Nós trabalhamos com provas, com evidências concretas, né? Com suposições ou com simplesmente convicções. Isso não serve dentro do direito, isso não tem valor dentro da nossa ciência, né? Então, o entendimento humano que dá consistência à sociedade tem na linguagem, então, o seu instrumento básico. A própria ciência em geral dela depende para lograr o seu desenvolvimento, né? Na vida jurídica, não apenas a linguagem da lei deve reunir os predicados de simplicidade, clareza e concisão. De novo aqui, simplicidade, clareza e concisão para dar segurança, para dar uma interpretação segura, algo conhecido, uma previsibilidade, né? Também a constante de contratos e de outras modalidades de negócios jurídicos. Ainda nas sentenças judiciais, a linguagem hermética, inacessível, é um mal a ser evitado. Então, o juridiquês, apesar de o direito já estar um pouco mais acessível, a linguagem jurídica ela precisa ser acessível, as pessoas precisam entender. Senão, trabalhamos mais como tradutores de uma língua da nossa profissão do que realmente promovendo a justiça. Meus amigos, essa é a nossa primeira aula introdutória. Eu sei que é bastante coisa, podem confiar que todas essas informações elas vão se alinhar e vocês vão poder usufruir desse conhecimento mais adiante, tá? Bons estudos para vocês, nós nos vemos na próxima aula. Tchau!